Olha, quando a gente fala de fundos de pensão públicos no Brasil, tem duas normas que são, assim, a base de tudo. Elas funcionam como o rumo e o compasso, sabe? Uma é tipo o grande mapa, que mostra onde se quer chegar, o destino final. A outra é a bússola super precisa, que garante que cada passo nessa jornada seja dado com segurança. Bora entender como essa dupla poderosa trabalha junta para construir a segurança da aposentadoria de tanta gente. E aqui, olha, tá o pulo do gato para entender essa história. De um lado, tem a resolução do Conselho Monetário Nacional. Ela define o quê? Ou seja, as grandes estratégias, os limites de risco, o destino. Já do outro lado, a gente tem a Protaria do Ministério do Trabalho e Previdência. E ela detalha o como. É ela que pega essa estratégia e transforma em rotina, sabe? Em processos que dá pra gente checar no dia a dia. Pra ficar bem claro, uma norma diz, a gente vai subir aquela montanha ali. E a outra entrega o mapa da trilha, com todos os detalhes do caminho. Então, o nosso caminho aqui vai passar por alguns pontos-chave. Primeiro, a gente vai falar de governança. Depois, de responsabilidade na hora de escolher os parceiros. Aí a gente mergulha no controle, aquele do dia a dia, sabe? E também na disciplina, que é fundamental para corrigir a rota quando precisa. E para fechar, a gente vê como a transparência amarra tudo isso e constrói a confiança. Vamos começar então com o primeiro ponto, governança. Sabe, essa é uma palavra que às vezes parece meio abstrata, né? Mas a portaria pega essa ideia e transforma em algo bem concreto. Ela basicamente diz o seguinte: as grandes decisões de investimento não podem, de jeito nenhum, sair da cabeça de uma pessoa só. Tem que ser um processo coletivo, técnico e, o mais importante, um processo que deixe rastros. E esse ciclo aqui mostra direitinho como a governança funciona na prática. Olha só, a unidade gestora prepara uma proposta. Aí, o comitê de investimentos, que é a parte técnica, faz análise. E, por fim, o conselho deliberativo bate o martelo, dá a palavra final. E por que isso é tão, mas tão importante? Porque impede aquela decisão de impulso, sabe? Aquela decisão isolada. Cada etapa dessas funciona como um filtro de segurança. Tudo documentado, tudo compartilhado. E olha, isso não é burocracia não. É, na verdade, um sistema de freios e contrapesos para proteger o dinheiro. Bom, isso leva a gente direto para um outro ponto fundamental, que é a responsabilidade. Pensa bem, de que adianta ter um plano incrível se quem vai executar esse plano não é qualificado? Pois é, a norma ataca exatamente aí. Ela vem para profissionalizar a escolha dos gestores e das instituições financeiras, exigindo um processo que seja técnico, rigoroso e, claro, todo documentado. E a ferramenta para fazer isso acontecer tem nome. É o tal do credenciamento. Imagina isso como um processo seletivo super rigoroso. É um verdadeiro escudo de proteção. Ele garante que só quem tem histórico comprovado e qualificação técnica de verdade possa chegar perto e gerir os recursos. O objetivo aqui é muito claro. É acabar com aquela escolha baseada na amizade, na pressão política, na informalidade e focar 100% na competência. Beleza, agora vamos para o controle operacional. O que é isso? Basicamente, é a rotina, o dia a dia que garante que o sistema todo funcione direitinho. E é aqui que a portaria vai no detalhe mesmo, estabelecendo regras bem práticas para que o controle não fique só na intenção, sabe? Para que ele seja uma realidade constante na gestão do dinheiro. E um dos pilares desse controle é um princípio chamado segregação de ativos. A regra é super simples, mas é fundamental. Pensa assim, o dinheiro do fundo de pensão é sagrado. Ele tem uma identidade própria e não pode, de jeito nenhum, se misturar com as contas do governo ou de qualquer outra coisa. Ele fica num cofre separado, digamos assim. É um patrimônio que pertence única e exclusivamente aos segurados. E para garantir que isso aconteça, as ferramentas são muito bem definidas. Por exemplo, tudo tem que ser registrado em sistemas de custódia autorizados, que são rastreáveis. A carteira de investimentos precisa ser monitorada o tempo todo. E tem que ter relatórios periódicos de risco, de desempenho. Juntando tudo isso, o que a gente tem? Um verdadeiro ecossistema de vigilância. Nada acontece no escuro. Cada movimento é registrado, é avaliado, e isso permite que qualquer probleminha seja pego bem no comecinho, antes de virar uma crise. Mas a gente sabe, né? Mesmo com o melhor planejamento do mundo, às vezes as coisas saem um pouco do trilho. E aí, o que acontece? É aqui que entra o conceito de disciplina. E a abordagem da norma é muito inteligente. Em vez de sair correndo, procurando o culpado e querendo punir todo mundo, o foco é outro. É ter um método, um plano, para corrigir o curso de forma organizada. Então fica a pergunta, né? Tá, mas e se um limite de investimento for ultrapassado? O que acontece na prática? A resposta da norma é bem clara. Calma, sem pânico. Em vez de desespero, o que se faz é acionar um processo bem estruturado. Esse processo tem um nome. É o plano de reenquadramento. E como funciona? Basicamente, o desvio é identificado pelo monitoramento.
A partir daí, é criado um plano técnico, formalizado, explicando o porquê e como corrigir. Os conselhos todos são avisados e a execução tem prazo para acontecer. O ponto-chave aqui é evitar aquela decisão apressada, sabe? Aquela motivada pelo pânico do mercado. A norma quer consistência, quer estratégia de longo prazo. Ela quer garantir que a correção seja tão bem planejada quanto o investimento que foi feito lá no começo. E agora a gente chega no pilar que, na verdade, amarra tudo isso que vimos até agora, a transparência. Porque, vamos combinar, de que adianta ter governança, responsabilidade, controle, se ninguém consegue ver o que está acontecendo? A portaria, então, pega a transparência, que poderia ser só um ideal, e transforma numa obrigação. Ela literalmente abre as cortinas da gestão para quem mais interessa, os segurados e a sociedade em geral. Isso não é só da boca para fora, não. Na prática, quer dizer que a política de investimentos tem que ser divulgada. Os relatórios de como a carteira está indo, públicos. A composição detalhada dos investimentos também tem que ser acessível. E por que tudo isso? Simples, porque essa publicidade toda é a ferramenta mais poderosa de controle social que existe. É o que permite que qualquer cidadão e, claro, os órgãos de controle possam fiscalizar e entender exatamente para onde o dinheiro está indo. Então, no fim das contas, se a gente pudesse resumir a mensagem que une essas duas normas, seria essa aqui. É planejar com critério, executar com método e prestar contas com transparência. É um ciclo. Um ciclo virtuoso que não só protege o dinheiro, mas que principalmente fortalece a confiança no sistema como um todo. E para a gente fechar, vamos voltar àquela metáfora do começo. Se a resolução é o que aponta o rumo, a portaria é o que mantém o compasso. E é justamente esse ritmo constante, essa disciplina do dia a dia, que constrói o ativo mais valioso de qualquer fundo de pensão: a tranquilidade. A tranquilidade de saber que o futuro de milhares e milhares de pessoas está de fato sendo bem cuidado.